Olá! Filosofia para o ensino médio. Esse vídeo vai ser só uma introdução dos pré-socráticos ou dos problemas que eles tinham durante as suas respectivas épocas. Por que eu fiz essa voz? Bom, pra gente pensar onde é que ficavam os pré-socráticos, né? Primeiro a gente precisa ter um mapa da Grécia. Porque a Grécia Antiga é muito maior do que a Grécia atual que nós temos. Ela tem uma influência cultural e uma influência política muito maior do que hoje em dia nós conseguimos pensar sobre a Grécia. Era como se fosse um centro cultural onde as pessoas viajavam para lá, e como as pessoas saíam muito da Grécia para descobrir o mundo, ir atrás de novos conhecimentos. E esse tipo de movimento fez com que o mundo grego se tornasse talvez um dos principais desenvolvedores do conhecimento antigo. Não significa que os outros povos não tinham esse mesmo desenvolvimento ou não tinham um desenvolvimento melhor, mas significa que para a história do pensamento ocidental, para a da ciência ocidental, os pré-socráticos eles são os primeiros nomes de peso e influenciam diretamente aquilo que nós conhecemos como ciência. Os pré-socráticos, eles são pessoas que, no fim das contas, eles reuniram de uma forma abstrata muitas coisas que em outros povos eram extremamente pragmáticas. Por exemplo, a matemática ela foi desenvolvida por todos os seres humanos, digamos assim. Todos os povos eles têm um desenvolvimento matemático interessante de ser estudado. Só que na Grécia, em especial, você reuniu esse conhecimento matemático dos povos e fez desse conhecimento uma coisa mais abstrata. Em vez de eu estar simplesmente me baseando na realidade, eu vou pensar de uma forma abstrata e depois vou comparar com aquilo que eu vejo na realidade. Envolve geometria, envolve probabilidade, envolve lógica. Por incrível que pareça, boa parte do que é desenvolvido na Grécia, até hoje nós nos utilizamos. Estudar os pré-socráticos é importante justamente por conta dessa influência científica, lógica, cultural e racional que até hoje nós temos. Nós herdamos essa forma de raciocínio. Onde quer que você esteja, você teve uma influência muito grande da Grécia. Os pré-socráticos eles viveram do ano 585 a.C. até o ano 400 a.C. Lembrando que datação antes de Cristo ela sempre regride, né? Bobagens. Depois de 400 a.C. é que vem a era dos filósofos como Platão e Aristóteles. O principal problema que eu vou destacar aqui, e esse problema ele precisa estar estrado nas nossas entranhas, porque todo o estudo pré-socrático dentro do ensino médio ele vai estar baseado neste problema que eu vou falar, que é o problema da unidade na diversidade. Algumas pessoas vão traduzir esse unidade na diversidade como o problema do uno e do múltiplo. Pode ver que, por exemplo, dentro da filosofia pré-socrática, eles têm um ímpeto, digamos assim, de procurar o cosmos dentro do caos. Significa que eles estão procurando uma organização dentro da bagunça que é o mundo. Eles tinham um ímpeto muito forte em buscar a monarquia. Monarquia não é uma forma de governo, não pelo menos aqui. Tem a ver com duas palavrinhas gregas, né? Mono, que vem de um, arché, de principal, de primeiro, de mais importante. Toda a investigação deles é organizada para eles buscarem essa questão do qual é o nosso princípio inicial, qual é o uno principal, onde vem toda essa vida que nós vemos. E toda a matéria, ou toda a matéria mesmo, ela se organiza conforme algum padrão. Esse padrão, ele parece ser um para todas as coisas. Pelo menos dentro da filosofia pré-socrática. Eu quero saber o que é que inicia todas essas coisas. Que padrão é esse? Quem é um monarca verdadeiro? Obviamente, esse tipo de pensamento está pautado nessa questão de buscar a unidade dentro da diversidade. Talvez para nós seja muito estranho pensar sobre isso, unidade dentro da diversidade. Talvez seja estranho justamente porque a nossa ciência já tem uma certa padronização. Mas se nós pensarmos numa época em que a ciência não tem essa padronização, esse critério é genial. Porque imagine só você viver num mundo onde você não consegue diferenciar um lobo de um cachorro. Eu sei que parece um exemplo estúpido, mas preste atenção. O que diferencia o lobo do cachorro? Ter quatro patas, ser mamífero, nascer de uma fêmea. Os órgãos internos são muito iguais. Talvez um seja maior do que o outro, mas existem cachorros grandes assim como existem lobos pequenos. Então, o que de fato diferencia um lobo de um cachorro? Para nós, talvez não faça tanto sentido fazer essa pergunta, porque nós temos auxílio da biologia, da veterinária. Se você quiser aí, pesquisa no Google qual é a diferença do lobo para o cachorro. Às vezes as diferenças são genéticas, mas são genéticas para nós, porque nós temos acesso a esse tipo de conhecimento, mas para eles não. Entrar na unidade, na diversidade, envolve às vezes a gente cometer erros que hoje em dia nós vemos como erros, mas que a gente só vê como erros porque nós determinamos um padrão onde nós iríamos seguir. Numa época onde você não tem um padrão exato, como é que você faz ciência, sabe?
Então eles começaram a se preocupar com essas coisas primeiramente. E é interessante essa questão dos pré-socráticos porque não é como se eles olhassem para o mundo e buscassem respostas que viessem do próprio mundo. Muitos dos pré-socráticos que eu vou apresentar nos próximos vídeos, eles são extremamente religiosos. O próprio Tales de Mileto, ele é um cara religioso. Aquele cara que fala que tudo vem da água. Veja como ele vê o princípio vindo da terra. Não, não, não. A água que ele está falando ali é uma água divina. Não é uma água simplesmente a água que a gente bebe. É uma água que é primordial. É a água monarca, se você quiser pensar. Então, a água que Tales de Mileto pensa não é a água que a gente bebe. É uma água diferente. É uma água quase que endeusificada, divinizada. Porque é a água que dá origem a toda a vida. Para que uma água dê origem a toda a vida, ela não basta ser água. Ela tem que modificar a matéria, ela tem que transformar as coisas. Compreende o que eu estou querendo dizer? Que os pré-socráticos eles começaram a ter um ímpeto científico por conta de um ímpeto religioso. A forma como eles tinham de cultuar os seus deuses faz com que eles tenham preocupação com a realidade. Então, para que serve a filosofia pré-socrática? Ela serve para explicar os nossos pensamentos até hoje. De onde vem esse ímpeto científico, ou lógico, ou moral, ou racional? Eles têm uma influência muito forte. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.